Oi, tudo bom? Hoje no Sobre Política vamos falar sobre a ascensão da cultura periférica no Brasil. As periferias historicamente marginalizadas vêm conquistando espaços sociais, culturais e econômicos. O processo de ascensão não foi rápido. Ele reflete uma luta contra a desigualdade social. Mas o que motivou esse movimento e quais foram os principais fatores que impulsionaram essa mudança? As mídias sociais tiveram um papel importante. Organizações e movimentos sociais começaram a reivindicar direitos com o apoio de ONGs e outras iniciativas. Apesar de tantas conquistas, ainda existem desafios, como o preconceito e o acesso desigual a recursos. E para entender melhor esse processo, vamos conversar com uma mestra em planejamento urbano e regional. E ainda como continuar no caminho de uma sociedade mais justa e plural. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. A cultura tem um papel fundamental na construção social. Quando se tratam de crianças e adolescentes, por exemplo, ela influencia os valores e as visões de mundo. Cultura periférica se refere a uma expressão artística que nasce a partir da vida cotidiana em comunidades marginalizadas. É mais do que uma manifestação artística, é um movimento de transformação social. Na reportagem a seguir, você confere como tudo isso está mudando a maneira como essas comunidades se veem e como são vistas. Você pensou que eu tava carente? Eu tava carregando pente na contenção pra bater de frente? Rimas, grafite, hip hop, funk, todas essas expressões de arte fazem parte da cultura periférica, que vem das periferias, o nome já diz. Mas como essa cultura surgiu? No Rio de Janeiro, no final do século XIX, ela passa a ser a cultura do morro. Por quê? Porque o centro do Rio de Janeiro existia, então, a cultura erudita, central, vamos falar assim, que é baseada na europeia, portuguesa, francesa da época. Então, existindo essa cultura da periferia, vamos falar assim, desse mundo organizado por europeus dentro do Rio de Janeiro, capital, qual tipo de cultura? Cultura africana, por exemplo, ou cultura, vamos chamar assim, popular já, nos morros, nas favelas, que no final do século XIX começam a aparecer no Rio de Janeiro. E a Meire, de origem, teve contato com essa cultura desde muito cedo. O rap surgiu ainda na adolescência, quando morou no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José. Rapper há mais de 20 anos, hoje Meire tem álbuns e singles lançados nas principais plataformas digitais. Fui morar com uma tia no Campos Alemães, que é uma periferia daqui de São José. E aí lá comecei a conhecer o rap, assim, mais de perto mesmo. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso. Acho que isso é uma boa maneira de me expressar, porque eu era muito tímida. E eu vi que, de fato, eu podia ser ouvida. E ouvir também, né? Porque eu acho que a arte, ela ensina isso pra gente, essa coisa da escuta ativa, que é bem fundamental, assim, também. E o grafite é uma das formas de arte mais expressivas da cultura periférica. Esse grafite aqui, no Parque de Inovação Tecnológica de São José, é a maior arte de grafite do estado de São Paulo, feita pelo joseense Mr. Fred. E foi em um projeto social no bairro Interlagos que Lin teve o primeiro contato com a pintura. A partir disso, descobriu uma nova paixão, o grafite. A inspiração e o incentivo veio da rua, na arte desenhada nas paredes por latas de spray. Meu primeiro contato foi mesmo na rua e até hoje eu tento manter essa matriz assim, sabe? Fazer sempre o grafite na rua mesmo. Por mais que a gente venda hoje murais, faça muralismo e tal, a minha essência é essa. Mas, apesar da capacidade de transformar a vida das pessoas, a cultura periférica ainda é muito marginalizada. O preconceito é sentido por quem vive das artes da rua, como a rapper Meire e a grafiteira Lin. Extremamente marginalizada, uma vez que ela é feita, na sua maioria, por pessoas da própria população periférica, né? E muitas vezes a gente é invisibilizado, né? Então eu acredito que exista ainda esse preconceito e o rap, o hip hop, ele vai lá e toca na ferida. É muito descriminalizado o grafite e justamente porque eles não querem perder espaço, né? O grafite tem ganhado, tem girado uma grana muito alta no Brasil e fora dele para artistas brasileiros.
E acredito que seja uma arte que ainda vai ganhar muito espaço, ainda vai ganhar muita repercussão. Conscientização e visibilidade podem ajudar a diminuir o preconceito contra a cultura periférica. Ações que podem surgir a partir do trabalho da Câmara Municipal. A vereadora Juliana Fraga reforça a importância de abrir mais espaço para que os artistas da periferia sejam reconhecidos. A Câmara, até nós apresentamos projetos também para fomentar, para dar visibilidade, para incentivar pessoas que fazem poesias lá nos seus locais, que dançam break, o rap, o funk, né? Não aquele funk pesadão, mas aquele funk que fala do seu dia a dia. Enfim, aqui na Câmara a gente pode abrir o espaço e propor projetos para realmente ampliar, divulgar, que as pessoas conheçam também que é uma cultura riquíssima. E diferente de que muitos pensam, a periferia não é carente de cultura. Pelo contrário, são nas ruas da cidade que o grafite, o rap, o funk, o hip hop mostram que a arte vive e resiste. A Meire e a Lin esperam que os preconceitos diminuam e que a cultura periférica possa chegar a todos os lugares. Eu espero assim que tenha-se um olhar mesmo que essa cultura ela pode ser essa ferramenta de transformação de educação, né? E um povo sem educação, sem cultura, é um povo sem nada, é um povo vazio, né? É importante que a gente continue falando sobre isso para que o sistema entenda a importância e valorize esses artistas, né, que doam suas vidas todos os dias por essa cultura. Eu acredito que a gente vai ganhar mais espaço cada vez mais, dentro das marcas, dentro das galerias e fora delas também. Espero que na rua também, né? Que a gente consiga fazer isso ser mais fácil para a gente continuar a cultura. E tudo isso molda a identidade da pessoa, valores, cultura, jeito, tudo relacionado com o contexto social que ela está inserida. Exatamente, Matheus. A gente vai continuar falando disso, aprender mais a respeito disso, logo mais, depois do intervalo. O Sobre Política faz a sua primeira pausa, a gente já volta. Sobre Política está de volta e a cultura periférica tem se destacado como uma forma importante de expressão, proporcionando às comunidades novas maneiras de se conectar. Esse movimento também se mostra essencial na construção de uma identidade local. E essas iniciativas têm sido fundamentais para melhorar o acesso à educação, à profissionalização e ao desenvolvimento pessoal. E para discutir esses avanços e os desafios ainda presentes, conversamos agora com a Luciana Brauna, mestra em Planejamento Urbano e Regional. Luciana, bem-vinda. Muito obrigada, agradeço ao convite e espero que seja uma conversa enriquecedora para todos nós e para o telespectador que estiver acompanhando a gente. Com certeza, Luciana. A gente tem visto um avanço das pautas periféricas e esse grupo social tem ganhado bastante destaque nas mídias, na internet, principalmente com as redes sociais. Enfim, a cultura periférica tem ganhado destaque. Quais motivos justificam essa ascensão dessa cultura periférica? E digo mais, pergunto mais, é possível a gente chamar isso de destaque? Eu acredito que exista uma projeção associada a uma segmentação do mercado da cultura, né? Desde o século XX, que a cultura ela se trata de um importante segmento da economia e que, durante todo o seu período histórico de desenvolvimento, graças aos meios de comunicação em massa, como a televisão, o rádio, a cultura ela vem sendo transmitida e vem sendo localizada na vida das pessoas, né? Pautando padrões de consumo, de comportamento, de estética, valores. Então, as mídias elas têm um importante papel enquanto difusora de culturas locais, né? Desde da metade do século XX, a cultura ela vem sendo televisionada com um padrão de homogeneização da cultura, né? Então, você tem
um processo de seleção de quais são os padrões culturais locais que vão ser potencializados e massificados nesses meios de comunicação. Porém, desde o final do século XX, por volta dos anos 90, né, 80, 90, as manifestações culturais da periferia, assim como outras em outros momentos, elas vão ganhando notoriedade também, né? E essas manifestações, elas vão encontrar um grande potencializador de discurso, que são essas tecnologias de informação e comunicação, como a internet. Então, como você mesmo mencionou, as redes sociais vão ser um importante espaço de difusão desses padrões culturais situados em contextos periféricos, em que esta população, até então, que só se via nos espaços midiáticos, muitas vezes a partir de uma lente, né, trazida para que essa narrativa, esse discurso, essa cultura, ela parecesse salutável a esse mercado consumidor, e ela mesma vai começar a se colocar em primeira pessoa nessas mídias sociais, trazendo, de fato, as suas próprias representações, trazendo seus anseios, seus padrões culturais de comportamento, de consumo, de estética. Então, essa cultura periférica, ela vai sofrer um processo, sim, de reconhecimento e valorização por dois motivos, por duas vias. Primeiro, a partir desse contexto dela mesma poder falar sobre si, graças às redes sociais, né, e às mídias sociais. E, por um outro lado, você vai ter também um reconhecimento dessa mídia hegemônica, dos grandes meios de comunicação e dos setores industriais que vão perceber nessa cultura periférica um importante segmento de mercado e que vai movimentar uma economia própria. Então, a gente pode colocar como um ponto importante para essa mudança, né, um ponto significativo para essa mudança, essa questão do protagonismo que você citou, da pessoa que pertence a esse mundo, ela falando dela mesma, e não um terceiro explicando, olha só, a realidade é essa, ela mesma mostrando aquilo. Exatamente. É fundamental, né, nós percebermos que existe um marcador importante, fundamental, porque uma coisa é quando você tem uma realidade retratada a partir do olhar do outro, né? E esse retrata este outro a partir do seu próprio olhar. Então é diferente quando, por exemplo, um gestor público ou quando uma equipe de reportagem vai até essa localidade, vai mostrar essa realidade, porque ele vai escolher um recorte daquilo que pretende mostrar. E muitas vezes esse recorte não corresponde à totalidade das relações nesse território, que são complexas, são dinâmicas e também são contraditórias. Então, quando você tem esse sujeito com o smartphone na mão, mostrando a sua própria realidade, a partir daquilo que lhe é salutar, daquilo que lhe é comum, daquilo que lhe faz sentido, você vai ter uma nova interpretação a respeito das comunidades periféricas, né? Ela, enquanto produtora de cultura, de sociabilidade, de padrões de consumo, e a partir disso, toda a sociedade ela vai ser obrigada a refletir a complexidade desses territórios. Muito legal. Você trouxe alguns exemplos de manifestações culturais, manifestações artísticas que reforçam a cultura periférica. Hoje a gente tem, por exemplo, na internet, grandes canais de YouTube, produtoras musicais de funk, por exemplo, que ganham milhões de visualizações na internet. Com certeza esse é um outro exemplo que destaca essa ascensão da cultura periférica. Mas a gente começou esse nosso bate-papo, Luciana, questionando se é possível a gente chamar esse processo de destaque, porque apesar de ter esse avanço nessa pauta, ainda existem muitos desafios, ainda a gente precisa encarar certo estigma da sociedade em relação a algumas pautas periféricas. Então, diante desse contexto dos desafios, Luciana, quais são esses maiores desafios justamente desse contexto periférico que esse grupo social ainda enfrenta? Tem, muitas vezes, o celular nas mãos para produzir o conteúdo, mas falta, por outro lado, o acesso à educação e outras questões. Na sua opinião, quais são os maiores desafios? Eu acho que são dois elementos importantes que você trouxe, né? Primeiro que, do ponto de vista da cidade, que convive com esses territórios periféricos, há um processo de estigmatização que é histórico, né? Até porque nós precisamos adentrar
no contexto de surgimento dessas periferias. Os territórios periféricos, via de regra, são verdadeiros depósitos sociais de egressos do processo escravocrata deste país. São territórios que recebem populações empobrecidas, populações que não têm acesso à cidade, a direitos básicos constituídos. Então, são territórios que, via de regra, carregam estigmas associados a essa pobreza e que também passam por um processo de criminalização, uma vez que, nesses contextos periféricos, você vai ter a incidência do crime, mas o crime ele não está apenas nas periferias, né? Há incidência de crimes em lugares muito privilegiados na sociedade, mas, de maneira geral, há um intenso processo histórico de associação desses territórios periféricos aos contextos da criminalidade, fazendo com que se gere um estigma sobre essa população e sobre tudo que se produz ali, né? Então, quando você tem o recrudescimento dessa cultura periférica sendo adotada nos centros urbanos, nos contextos de centralidades, nos bailes, né? Que vão começar a ouvir funk, a ouvir o rap, o surgimento das gravadoras, né? Muitas delas auto-organizadas, né? Por produtores da própria periferia. Por um outro lado, você vai ter um processo de construção de nicho de mercado, algo que fica muito restrito a determinados segmentos. Porém, há um desafio gigantesco para quem, de fato, ainda não conseguiu acessar esses espaços, porque até você se tornar, você sofre um processo de viralização e o artista periférico ele receba um grande reconhecimento e consiga modificar suas condições de vida, mas essa não é a realidade da maior parte dos artistas periféricos. A maior parte dos artistas periféricos sobrevivem de outros meios e não é a arte. Então, por isso que é importante o processo de construção de políticas públicas, como as políticas de cultura. Uma vez que a cultura ela é um direito constitucional básico, tal qual moradia, alimentação, escolaridade, e muitas vezes a estigmatização dada da sociedade civil deposita sobre esses territórios expectativas apenas sobre aquilo que há de mais básico, como se a cultura fosse algo secundário, e a cultura é o que nos humaniza. Só que, quando se tem aquela narrativa, eles precisam levar a cultura para a periferia. O que está por trás dessa narrativa? O que está por trás é a distinção do que é a cultura considerada valorizada, como, por exemplo, a cultura erudita, a cultura produzida nos marcadores de centralidades, e tudo que se produz lá não é considerado cultura. É baixa cultura, é menos cultura, é uma cultura inferior, né? Então, essa estigmatização ela acaba reforçando essa ideia de que aquele sujeito ele é destituído da sua humanidade, porque aquilo que nos humaniza é o fato de produzirmos cultura. Uhum. Então, esse sujeito lá, ele vai produzir a sua cultura e ele precisa desse reconhecimento. E políticas públicas, sem dúvida nenhuma, são um caminho possível para garantir que essa população consiga continuar produzindo e falando sobre si, sem precisar de uma terceira pessoa falando sobre ela. Uhum. Tá certo, quero agradecer a Luciana pela participação. Seja sempre bem-vinda à TV Câmara. Eu agradeço imensamente a participação e eu espero continuar contribuindo com o debate. Peço que me sigam nas redes sociais, né, Luciana.Brauna. Eu sou uma estudiosa, mas também uma grande contribuinte, consumidora e produtora de cultura periférica. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Sempre um prazer, muito sucesso para você. Obrigada. Com esse papo tão enriquecedor, né, Marvin? Importante a gente conhecer como as manifestações culturais se dão em diversos contextos na periferia e como isso desenvolve as pessoas no âmbito social, econômico, pessoal, enfim, desenvolve de uma série de maneiras. Sim, como esse reconhecimento tem muitos caminhos, né? Exatamente. Bom, a gente vai continuar falando a respeito disso, mas agora sobre política faz mais um intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com Sobre Política e hoje a gente fala sobre a ascensão da cultura periférica.
É isso mesmo, Matheus. E pensando em formas da gente trazer exemplos, né, reconhecer um pouco dessa ascensão cultural, nós preparamos aqui algumas listas. Olha só, a primeira delas, a gente vai falar um pouco a respeito dos artistas mais ouvidos em 2024, segundo o Spotify. 3 dos 5 artistas mais ouvidos vêm do funk. Agora a gente passa para a próxima lista, que ela traz uma visão um pouco diferente, são os clipes mais assistidos no ano passado, aí de acordo com o YouTube. Olha só, em primeiro lugar, um grupo de artistas, né, um videoclipe que também vem do funk. Essas plataformas não costumam divulgar números, mas hoje o clipe dessa música tem mais de 300 milhões de visualizações. É uma das formas da gente entender essa realidade, né? Dentro desse universo da música, tem outras informações relevantes para esse contexto. O primeiro é que uma das artistas nacionais de maior projeção internacional hoje é a Anitta, que também, mais uma vez, vem do funk. E falando do YouTube, de novo, o canal brasileiro com mais inscritos é também um selo musical, né, e uma produtora de videoclipes, também está voltado para esse gênero, que é o Condzilla. A gente não pode esquecer que dentro desse mundo da música existem tendências de mercado, né, mudanças na forma de fazer na medida em que o gênero se populariza, e além dessas plataformas também terem aí um público-alvo, um público consumidor. De qualquer jeito, são pontos importantes para a gente observar. Agora, falando um pouquinho de outro ponto importante para a gente destacar aqui, é o reconhecimento do breaking dance como um esporte olímpico, uma manifestação cultural marginalizada através das décadas, que alcançou um feito memorável na Olimpíada de 2024. Aqui no Brasil, nessa mesma linha, nós temos um exemplo interessante, que é a capoeira, uma arte marcial brasileira, sinônimo de resistência à opressão sofrida pelos africanos escravizados no período colonial. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente conversou com o mestre Lobão, que conhece bem essa história, vive a capoeira há muitos anos e conta um pouquinho mais para a gente. Vamos conferir. Muitas vezes as pessoas acham que um mestre de capoeira, um professor, um contramestre, seja o que for, ele vai para uma periferia só para ensinar capoeira. Não, é muito mais que isso. Ele vai lá dar uma noção de instrumento, noção de higiene, de sobrevivência, muitas vezes incentivar com que aqueles periféricos vão estudar, e a capoeira é um dos principais instrumentos de elo, de educação desse pessoal da periferia que muitas vezes não tem uma condição ou não tiveram uma condição de educação digna, que encontra na capoeira um professor, um mestre que realmente direciona, e é através da capoeira que muitas pessoas da periferia vai conhecer não só capoeira como maculelê, como jongo, e é um principal instrumento de educação. Mais uma forma da gente entender essas mudanças sociais, né, Matheus? Com certeza. Bom, as periferias, historicamente marcadas por desafios, têm visto um movimento crescente de transformação por meio da cultura. Iniciativas que promovem o acesso à arte e garantem cidadania. E olha, Marvin, com novas oportunidades, é possível criar caminhos para um futuro mais justo. Na reportagem a seguir, a gente te mostra como essas ações estão impactando positivamente a vida de muitas pessoas da nossa cidade. Você provavelmente já ouviu falar do Bronx, bairro de Nova York, berço do hip hop. De Madureira, região do Rio de Janeiro, famosa por sua cultura popular e samba. E do Grajaú, referência em arte periférica em São Paulo. Por todo o mundo, as periferias são ponto de cultura, criatividade e resistência. E em São José dos Campos não é diferente. Aqui também existe um movimento pulsante de cultura periférica que já mudou a vida de muita gente. É, DJ Cia, KLJ, técnica, atitude, pesquisa, companheirismo. Tem sido assim há 1000 anos, né não, irmão? A arte dos tocadiscos. Estamos no Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. Aqui, cultura é sinônimo de resistência e tem protagonismo na história de vida do arte-educador Ronei José. Eu, que tenho 53 anos,
Eu aprendi muito pouco sobre as minhas origens, né? Sobre como era a África, o que veio da África. Então, eu creio que as crianças têm que saber o que é o jongo, por que o jongo existiu, por que da capoeira, por que a capoeira existiu, por que a importância do hip hop, os 4 elementos do hip hop dentro da cultura, dentro da periferia. E é isso que elas vão passar para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus próprios pais, por exemplo. No mundo e no país onde sobrevivemos, tem muita coisa ainda pra eu te dizer, mas não pergunte agora o porquê e pra quê. Por muito tempo, a cultura periférica não teve o espaço merecido nos teatros, nas escolas e até mesmo nas ruas. Mas como mudar isso? Como aproximar crianças e adolescentes às suas raízes? É o que a Jaqueline, criadora do Centro Bola de Meia, tenta responder na prática. Os educadores que passam por aqui, artistas que passam por aqui para fazer formação em arte e cultura, também levam consigo essa ideia, né? De que precisamos conhecer nossa realidade e ampliá-la. A cultura, ela parte do princípio da universalidade. O que significa isso? Todos têm direito à cultura, isso é constitucional. Então, seja na periferia, no centro, nos grandes centros, na região nobre, na região periférica, na região mais vulnerável, né, nas comunidades, na região rural, todas elas deveriam ter acesso à cultura. Da Zona Sul para a Zona Leste, aqui as noites são quentes e as rimas afiadas. Eu vim até a Zona Leste bater um papo com o Nunes, um artista que tem se destacado a cada dia mais no cenário do rap independente de São José dos Campos. A escuridão é necessária para enxergá-los. Com papel, caneta e longe das trombetas eu vi Jesus. Não aprendi com Los Giz, cria do rap e do jazz. Escrevo treta, mas não diz. Nunes tem 19 anos. Desde muito cedo entendeu que você não escolhe o rap, mas é escolhido. Assim como os grandes, pegou o lance rápido. Os pingos vão nos is e os traços vão nos t's. No rap, o papo é reto sempre. A arte de rua ela é necessária porque ela acontece num lugar que ele já é escasso de proteção, de segurança, de saneamento básico. Então, a gente trazendo a arte de rua a cada vez mais frequentemente para a nossa sociedade, as pessoas elas começam a se conscientizar dos problemas que estão acontecendo. E assim as coisas vão começando a mudar. É nisso que a gente gosta de acreditar. O hip hop tem essa missão da conscientização, da manifestação. O hip hop é resistência. Da criminalização do samba à marginalização do funk. A cultura periférica sempre foi vista com maus olhos na sua luta por espaço. Mesmo assim, segue viva, organizando, resistindo e transformando vidas. Verdade 100% capaz de conscientizar. É a cultura transformando vidas e proporcionando mais oportunidades para as pessoas. Viva a cultura! Exatamente. É importante a gente reconhecer os fatores que trazem essa mudança, né? E quanto eles são significativos para o futuro também. Para que a gente possa continuar investindo nessas iniciativas. Exatamente. Bom, gente, sobre política termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, gostado do programa. E se quiser rever esse ou outros programas, é só acompanhar lá o nosso canal no YouTube, que é a TV Câmara SJC. Lá tem toda a nossa programação. Acessa lá, pessoal, confere todo o nosso conteúdo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.